Olá, eu sou a professora Jussara Pimenta, docente do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia e estou atualmente na coordenação geral do estágio curricular supervisionado do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, UAB-Unir. E, portanto, vou acompanhar o trabalho que será desenvolvido pelos acadêmicos, tutores e professores supervisores de estágio a partir de agora. Nessa nossa apresentação de hoje, nós vamos tratar de alguns pontos importantes que têm como objetivo esclarecer como o trabalho referente ao estágio curricular supervisionado vai ser desenvolvido. Dividimos essa apresentação em partes bem sucintas e temos, portanto, como objetivo apresentar o estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, UAB-Unir, bem como o Manual de Estágio Supervisionado, que é o documento norteador de todo o processo referente aos procedimentos do estágio. Nele constam as normas que todos os envolvidos devem se orientar. Esse documento ele vai auxiliar através de informações tanto os docentes e tutores quanto os discentes quanto aos procedimentos necessários à viabilização das atividades inerentes ao desenvolvimento, execução e avaliação do estágio supervisionado. Vamos encontrar no manual a concepção de estágio, as atividades que serão desenvolvidas com suas respectivas cargas horárias, informações sobre a elaboração do planejamento, a produção dos relatórios, o aproveitamento de carga horária, as atribuições da coordenadoria de estágio, do professor e da tutoria de estágio, bem como todas as atividades que serão desenvolvidas pelos estagiários. O estágio do nosso curso está em conformidade com a legislação vigente, ou seja, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, com as diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia, CNE 03/2006, e ainda com a legislação federal número 11.788/200. Na matriz curricular do curso de Pedagogia da UAB-Unir, estão previstas 300 horas de estágio supervisionado, que são desenvolvidos a partir do quarto período. Teremos, então, no quarto e quinto períodos, respectivamente, prática de ensino, estágio curricular supervisionado na educação 1 e 2, com atividades de observação, participação e regência. Já no sexto período, teremos a disciplina Prática de Ensino, Estágio Curricular Supervisionado 3, nas séries iniciais do ensino fundamental, também com atividades de observação, participação e regência. Já no sétimo período, a Prática de Ensino, Estágio Curricular 4, que também será desenvolvido nas séries iniciais do ensino fundamental, terá atividades de intervenção e, por fim, no oitavo período, a prática de ensino estágio curricular supervisionado 5 será realizado na gestão do espaço escolar. A concepção do estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia UAB-Unir. O curso de Pedagogia está pautado no paradigma da ação, reflexão, ação, e deve oferecer espaços formativos que propiciem ao aluno refletir sobre os referenciais teóricos apresentados em sala de aula e, ao mesmo tempo, confrontá-los com a prática cotidiana escolar. Os laboratórios de prática pedagógicas oportunizados pelos projetos de ação docente, os quais constituem o arcabouço do estágio supervisionado, têm por objetivo principal promover o diálogo entre teoria e prática, contribuindo para a formação profissional do professor da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, EJA, e daqueles que optarem pelo trabalho de gestão educacional, formulando e implementando políticas educacionais. Mas o que será o estágio? Qual será a importância dele para o acadêmico de pedagogia? O estágio é uma atividade curricular obrigatória, desenvolvida pelo estudante com a finalidade de proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem a ser planejada, executada, acompanhada e avaliada em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares,
a fim de se constituírem instrumentos de integração em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. O estágio, portanto, ele faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. Ele visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O programa do estágio curricular para o curso de pedagogia à distância. A supervisão, ela é parte integrante do estágio e será realizada pelo professor orientador e tutor de estágio, que atenderão os alunos nos polos, orientando e acompanhando o estagiário mediante a observação contínua das atividades desenvolvidas nos campos de estágio ao longo de todo o processo, da elaboração do plano de atividades até a avaliação do relatório final. O acompanhamento sistemático será feito presencialmente e à distância pelo professor orientador e tutoria de estágio e pelo coordenador de estágios através do AVA, da nossa plataforma. E ainda teremos encontros presenciais agendados previamente pela coordenação do curso. O tutor de estágio reunir-se-á permanentemente com os alunos para orientá-los sobre o preenchimento correto e correção da documentação necessária. Os relatórios de estágio serão orientados e avaliados pelo professor orientador e, em caso de dúvidas e ou problemas que surgirem durante a realização do estágio, os alunos deverão sempre se reportar ao professor orientador e à tutoria de estágio para sanar quaisquer dúvidas que ocorrerem. Mas antes de passar aos esclarecimentos e informações contidos no manual de estágio, veremos um pouco do que diz a literatura pedagógica a respeito do estágio supervisionado. Para tanto, nós trazemos a partir de agora a contribuição de 4 autores muito importantes que trazem reflexões acerca do estágio supervisionado. A primeira autora apresentada é Andrade. Para essa autora, o estágio é muito importante por ser a parte integradora do currículo, a parte, portanto, que integra a parte teórica do currículo com a parte prática, que é desenvolvida na realidade escolar. Para essa autora, o estágio é, portanto, a parte em que o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade profissional e desenvolver o compromisso com o aluno, com a sua família, com a comunidade, com a instituição escolar. É uma etapa da formação do futuro educador que proporciona a sua inclusão civilizatória, com a produção conjunta de significados em sala de aula, com a democracia, com o sentido de profissionalismo que implique competência, fazer bem o que lhe compete. Já o educador português Antônio Nova refere-se ao estágio supervisionado como imprescindível à formação docente. Ele ressalta a necessidade de considerar 3 eixos fundamentais: a pessoa do professor e sua experiência, a profissão e seus saberes, a escola e seus projetos. Segundo o autor, a formação não se constrói por acumulação simples de cursos, de conhecimento, de técnicas pedagógicas, mas por meio do trabalho crítico reflexivo sobre as práticas e da reconstrução permanente da identidade pessoal do professor. Esse trabalho crítico vai e deve ser realizado durante o estágio supervisionado. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar estatuto ao saber da experiência, afirma Nova. Outra autora muito importante para a nossa discussão é Selma Garrido Pimenta. Num livro de 1995, ela diz o seguinte, que uma concepção de prática de ensino atravessou as décadas e ainda vigora no nosso país, a da imitação de modelos teóricos existentes e a observação de práticas bem-sucedidas, ou seja, permanece no nosso ideário pedagógico a compreensão de prática docente como observação e reprodução de bons modelos. Simples assim. Porém, o que a autora diz que não é tão simples assim, né? Nessa concepção, observação e prática são entendidos apenas como instrumentalização, como um processo para aprender novas técnicas de dar aulas, treinar habilidades para ensinar e garantir resultados de ensino mais eficazes. De acordo com ela,
saber novos métodos, novas técnicas não garante por si só o êxito do ensino-aprendizagem. Dessa forma, nos cursos de formação de professores, o estágio supervisionado ele deve ser concebido com o objetivo de desenvolver uma atitude investigativa dos estagiários, ou seja, se é imprescindível por parte do estagiário a atividade investigativa que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade, os cursos de formação de professores, eles devem promover essa dimensão investigativa tão necessária aos desafios de uma educação de qualidade. Outro autor que se debruça sobre as questões que se referem ao estágio supervisionado é Júlio Diniz Pereira. Segundo ele, e a argumentação dele se aproxima de certa forma do que Pimenta afirmou anteriormente, configuram-se no Brasil dois modelos contrapostos de formação de professores. O primeiro é chamado modelo da racionalidade técnica. Veremos a seguir algumas características deste modelo. Para formar esse profissional, no modelo da racionalidade técnica, é necessário um conjunto de disciplinas científicas e um outro de disciplinas pedagógicas que vão fornecer as bases para a sua ação. No estágio supervisionado, então, o futuro professor irá aplicar tais conhecimentos e habilidades científicas e pedagógicas às situações práticas de aula. Nesse modelo, o professor é visto como um técnico, como um especialista. Mas algumas críticas são feitas a esse modelo. Que críticas seriam essas? Então, vamos à primeira. Há uma separação nesse modelo entre teoria e prática na preparação do profissional. A prioridade é na formação teórica em detrimento da formação prática. A prática é concebida como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos sem um estatuto epistemológico próprio. Outro equívoco desse modelo consiste em se acreditar que para ser um bom professor basta o domínio da área de conhecimento específica em que ele vai atuar. Vamos passar agora para o segundo modelo, que é também conhecido como modelo da racionalidade prática. Nesse modelo, o professor já é considerado um profissional autônomo, que reflete, que toma decisões, que cria durante a sua ação pedagógica. Essa ação pedagógica é entendida como um fenômeno complexo, singular, instável e carregado de incertezas e conflitos de valores. De acordo com essa concepção, a prática não é apenas o locus, o lugar, o momento de se aplicar o conhecimento científico e pedagógico. A prática ela é o espaço da criação, da reflexão, da dúvida, da construção dos conflitos, da produção de novos conhecimentos que serão constantemente gerados e modificados. Com base na crítica ao modelo da racionalidade técnica e orientadas pelo modelo da racionalidade prática, definem-se outras maneiras de representar a formação docente. As atuais políticas para preparo dos profissionais da educação no país parecem consoantes com esse outro modo de conceber a formação dos educadores. Sendo assim, as propostas curriculares elaboradas desde então rompem com esse modelo da racionalidade técnica, o modelo da reprodução, da primazia da teoria em relação à prática. A concepção dessas propostas curriculares da atualidade revela um esquema em que a prática é entendida como um eixo dessa preparação. Esse conhecimento ele é de suma importância para os cursos de formação de professores, uma vez que eles não podem mais propor um espaço isolado para experiência prática. Os cursos precisam e devem propor situações didáticas em que os professores em formação coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam ou estão aprendendo. É na prática e com a reflexão sobre ela que o professor em formação consolida, revê ações, encontra novas bases e descobre novos conhecimentos. Nessa perspectiva, o estágio curricular deixa de ser considerado um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de conhecimentos do curso de formação de professores. Então, o estágio deve permear todas as disciplinas através de atividades que possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente e dessa forma se constrói o educador.
Baseado nesses pressupostos, o estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia do Programa Universidade Aberta, UAB-Unir, tem por finalidade contribuir para a formação profissional dos alunos do curso de Pedagogia no que concerne ao desenvolvimento da prática educacional, integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem, proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso, aprimorar hábitos e atitudes profissionais, possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e as práticas pedagógicas, oferecer diferentes caminhos ao aluno para que este se defronte com problemas concretos do processo de aprendizagem e da dinâmica própria do espaço escolar, buscando alternativas de solução em conjunto. Proporcionar segurança ao aluno no início de suas atividades profissionais, dando-lhe oportunidade de executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e do domínio adquirido. Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, estimular o desenvolvimento de espírito científico através do aperfeiçoamento profissional, possibilitar ao estagiário o contato direto com situações reais que lhe permitam planejar, orientar, controlar e avaliar o processo ensino-aprendizagem em instituições de educação básica e ou de outros ambientes socioeducativos. Fomentar discussões teórico-metodológicas e trocas de experiência acerca da ação docente observadas. Elaborar recursos didático-pedagógicos adequados à utilização dos professores na educação fundamental e no ensino infantil. Elaborar recursos didático-pedagógicos adequados à utilização dos professores na educação infantil e no ensino fundamental. E que competências e habilidades serão desenvolvidas durante o estágio? No decorrer do estágio, o aluno desenvolverá atividades docentes e de gestão de processos educativos, desenvolvendo competências e habilidades que possibilitem, primeiramente, o entendimento do fazer pedagógico como exercício de pesquisa, o desenvolvimento da capacidade de observação, a observação e registro da própria prática educativa, o desenvolvimento da capacidade para o trabalho interdisciplinar, a apropriação dos conceitos essenciais, conteúdos a serem trabalhados com os educandos em todas as áreas do conhecimento, o planejamento, a execução, a avaliação de suas ações pedagógicas cotidianamente, a compreensão do processo de alfabetização e letramento, a realização de intervenções pedagógicas que garantam o aprendizado dos educandos, a construção e a implementação do projeto político-pedagógico PPP da instituição educacional, como norteador do processo educativo, a condução de reuniões com professores, funcionários, pais e responsáveis, a realização de intervenções pedagógicas com educandos que possuem dificuldades de aprendizado e a realização da atividade processual e diagnóstica. Atividades que serão desenvolvidas pelos acadêmicos durante o estágio curricular supervisionado. Os estagiários desenvolverão atividades correspondentes à observação, participação e regência, nas quais se articulam as áreas e os eixos de formação curricular, associando fundamentos teóricos e práticos. Atividades de observação que o estagiário desenvolverá. O estagiário observará os aspectos relevantes da organização do trabalho docente, as situações de ensino e aprendizagem, os ambientes educativos e procedimentos de gestão e espaço escolar, como escolas, creche, pré-escola e também espaços não escolares. Ele também fará o levantamento das necessidades existentes no ambiente escolar, o diagnóstico acerca do processo de ensino e da aprendizagem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Os dados obtidos durante essa observação, elas contribuirão para a elaboração do projeto didático a ser aplicado na etapa final, denominada intervenção da prática docente. Agora veremos quais serão as atividades que o estagiário desenvolverá durante a participação. Na etapa denominada participação, o estagiário estará presente na dinâmica da sala de aula. Ele já estará inserido na sala de aula juntamente com o professor.
Aí ele desenvolverá atividades de elaboração e correção de exercícios, organização e monitoria de grupos de estudos, organização de fichas de acompanhamento individual dos alunos, preenchimento de diário de classe e outras atividades que promovam o desenvolvimento da ação profissional do docente. Ele realizará ainda procedimentos de gestão tais como planejamento e acompanhamento de reuniões administrativas, pedagógicas e ou de conselhos, palestras educativas e demais atividades gestoras desenvolvidas na e pela escola. Durante a etapa denominada regência, o estagiário desenvolverá atividades que terão como objetivo o enriquecimento da sua formação. Assim, ele desempenhará práticas relacionadas ao manejo de classe e ou execução de projetos diversos, dinamização de oficinas pedagógicas, monitoria para recuperação de alunos, organização de espaços de estudo e de outras vivências acerca do como ensinar, de modo a ampliar a visão do licenciando sobre o processo pedagógico como um todo. Não é? Então, ele realizará atividades de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação. Nessa fase, é sugerida a elaboração e aplicação do projeto de intervenção pedagógica, desde que o mesmo atenda às necessidades da educação da instituição educacional e de aprendizagens do aluno. A proposição do tema, o planejamento e a execução da ação pedagógica devem ocorrer de forma participativa, ou seja, de comum acordo com os diversos segmentos da comunidade escolar, a equipe gestora, os docentes, os discentes e outros. O campo de estágio. O estágio curricular supervisionado deve ser realizado em estabelecimentos educacionais, escolas públicas, municipais, estaduais e não escolares, representação de ensino da rede estadual, Secretaria Municipal de Educação, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Gestores do Fundeb, entidades de classe dos profissionais de educação e outros órgãos técnicos e administrativos do poder público ligados à educação, empresas privadas, hospitais, ONGs e outros legalmente constituídos como espaço educacional. Em seguida, apresentaremos o Manual do Estágio Curricular Supervisionado. É essencial que o aluno, estudante estagiário, faça uma leitura atenta desse Manual do Estágio que foi elaborado para orientar e esclarecer todas as dúvidas que surgirão ao longo do processo de estágio. Nele estão contidas as normas que orientam e auxiliam os discentes quanto aos procedimentos necessários à viabilização das atividades inerentes ao desenvolvimento, à execução e também à avaliação do estágio supervisionado. O manual ele está organizado de forma muito objetiva e prática, está muito fácil de entender todas as informações e conceitos básicos do conhecimento prático pedagógico através do procedimento para o estágio. O manual vai trazer toda a documentação necessária à realização das atividades, devendo o acadêmico buscar a orientação do professor e do tutor assim que iniciar o processo. Formalização, acompanhamento e avaliação do estágio curricular supervisionado. A partir do 4º semestre, o aluno deverá procurar o tutor de estágios para preencher a documentação necessária. Toda etapa do estágio, ela deve ser devidamente documentada para ser considerada legal. Antes de iniciar o estágio, o aluno deverá se informar sobre a documentação necessária à realização do estágio, em conformidade com o decreto número 87497, de 18 de agosto de 82. Para a realização do estágio curricular supervisionado, os acadêmicos deverão organizar-se em grupos de 3 componentes e acompanhar as orientações fornecidas pela coordenação de estágio, através do manual de orientação e outros documentos regulamentares. Os acadêmicos deverão também participar dos encontros presenciais organizados pelo professor orientador e tutoria de estágio nos polos, obter na plataforma o manual de orientação para o estágio com as informações para a realização e verificar os seguintes anexos:
a ficha cadastral, o termo de compromisso do estágio supervisionado, a carta de apresentação para o estágio, a declaração de aceitação do estagiário, ficha de registro e frequência, plano de ação, o projeto didático, roteiro de observação individual, entrevista com o docente da instituição, a ficha de observação e apreciação da aula, a ficha de desempenho individual do estagiário, a ficha de autoavaliação, a ficha de observação, a declaração de conclusão do estágio e o relatório final. Então, todos esses documentos, eles estão inclusos no manual do estagiário. Todos esses anexos estão inclusos no manual do estagiário e deverão ser preenchidos com cuidado. Assim, após a conclusão do estágio, no prazo de 30 dias, o estagiário deverá postar na plataforma o relatório final elaborado segundo as orientações do professor orientador. A entrega do relatório, apesar de ter sido feita em componentes de três acadêmicos, a entrega ela é individual e é obrigatória. Na avaliação do relatório de estágio serão consideradas a compatibilidade das atividades relatadas com as descritas no plano de ação, a clareza da comunicação, a objetividade, bem como a correção linguística, muito importante, e os conceitos atribuídos na ficha de avaliação do estagiário pelo profissional da instituição que acompanhou o estágio. Uma vez aprovado o relatório final e satisfeitas todas as exigências previstas no programa de estágio, caberá à coordenação de estágio curricular encaminhá-lo à secretaria para que seja feito o registro acadêmico e, posteriormente, expedido o diploma. A palavra final aos estagiários é que vocês estejam sempre atentos às informações contidas no manual de estágio, às postagens na plataforma e às orientações dos professores, tutores e da coordenação do estágio supervisionado. Desejamos sucesso em todas as etapas e esperamos que todos nós, vocês estagiários, nós professores e coordenadores, tenhamos lições proveitosas e fundamentais para o melhor aproveitamento desse período tão significativo da formação do docente. Obrigada.